Bom dia, Milton, para você e para todo mundo. Agora há pouco eu contava aqui para Cássia Godoy sobre a viagem de Rodrigo Janot e Gilmar Mendes na mesma classe executiva a caminho da Europa ao mesmo tempo, quase um do lado do outro. E eu fiquei pensando, o que eles falaram um pro outro assim quando se viram? Olha, Milton, eu só sei que eu não queria estar nesse avião, viu? Flechadas para todos os lados. Flechadas, muito pesado esse avião. Viu? Nossa Senhora. Eu não tenho a informação, porque não consegui confirmar isso até agora, porque havia uma possibilidade que, inclusive, nesse mesmo voo, advogados da Lava Jato estariam no voo a caminho da Europa por causa do aniversário do Cacaia. Olha, é muito provável, Milton, até porque hoje em dia, na minha experiência, tem advogado da Lava Jato em todo lugar. Onde quer que você vá, tem advogado da Lava Jato. É verdade, você tem toda a razão. Vem cá, vamos lá, já chegou ontem à noite mesmo aquela segunda denúncia contra o Temer. Parece que o governo quer dar uma acelerada, inclusive, nesse processo. Mas qual é o ambiente que essa segunda denúncia encontra lá na Câmara? Milton, o governo quer dar uma acelerada. É importante a gente ter em mente de que acelerar, a gente está falando de final de outubro, não dá para imaginar nada anterior a isso, tá? Se você pegar os prazos, os processos todos. Essa denúncia chega num ambiente de volatilidade do qual a gente não escapa. Você viu ontem à noite, por exemplo, virem à tona novos trechos da delação do Doliro Lúcio Funaro, muito ligado a essas figuras todas do PMDB, da Câmara, a começar do presidente Michel Temer. São declarações que deixam o presidente numa situação de ainda mais desgaste, mas que não devem ter, do ponto de vista jurídico, o condão de agravar mais a situação do presidente, porque no caso específico dele sempre tem aquela ressalva. Só pode atingi-lo nesse momento fatos ocorridos durante o mandato, que digam respeito ao exercício do mandato. Então, por mais que tudo aquilo seja embaraçoso, deve contribuir mais para tumultuar o ambiente do que para complicar juridicamente a situação do Temer. Mas essa denúncia chega num ambiente, Milton, diferente da primeira, e isso não diz respeito só ao conteúdo da denúncia, diz respeito ao momento. Um momento em que você percebe progressivamente todos os atores se ocupando de maneira prioritária com a eleição de 2018, com as alianças, com a armação do jogo para 2018. Então, por onde você olha no Congresso e na base tem esse fenômeno. Você tem, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é mais do que necessário para o governo, para que as coisas caminhem como o governo quer, manifestando aí o seu inconformismo, a sua contrariedade, porque o PMDB do presidente Temer está lá fazendo uns tantos avanços para arrebanhar mais quadros para a eleição de 2018 e avançando em terrenos nos quais o DEM do Rodrigo Maia também estava procurando avançar. Então, isso é um dado. Outro dado, que foi um grande problema para o Michel Temer na votação da primeira denúncia, o que limitou as possibilidades de ele ter um placar ainda mais folgado para rejeitar a denúncia. A divisão na bancada do PSDB, que é uma bancada importante, expressiva, e rachou praticamente ao meio entre os que votaram para a denúncia prosseguir e os que votaram para ela ser arquivada. Pois bem, o PSDB agora, além de todos os seus problemas, está muito consumido na questão da definição da candidatura presidencial, perdão. Então você pega ali na bancada gente que é mais próxima do Geraldo Alckmin, gente que é mais próxima dessa turma que está tentando ajudar mais o Michel Temer, como o Aécio Neves, por exemplo, e você vê o próprio Alckmin, que na primeira denúncia ficou muito marcado como uma liderança tucana, que contribuiu por meio dos seus comandados ali para não ajudar o Michel Temer, para dar votos para aceitação, para a continuidade da denúncia, agora meio preocupado. Por quê? Porque o PMDB do Temer e o DEM do Rodrigo Maia estão lá se aproximando do João Dória, prefeito de São Paulo, que está disputando com o Alckmin de maneira cada vez mais clara a possibilidade de ser o candidato pelo PSDB. Ou seja, tudo que for acontecer nessa denúncia vai estar contaminado pela discussão de 2018, que já é a discussão mais importante que há para os políticos, Milton. Tanto que você vê no próprio governo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
olhando o cenário e achando que a economia vai prosperar o suficiente para ele promover uma candidatura presidencial, que também ele está promovendo cada vez mais às claras por aí. Tudo isso vai ser o grande fator aí a trabalhar para o Michel Temer ter mais ou menos votos, a tomar as atenções do Congresso enquanto a segunda denúncia estiver tramitando. Ou seja, Milton, é isso e mais nada no Congresso. Nem imagina alguma outra coisa de reforma e tal ser votada, porque isso não tem condição. Nem na política? Daí é outra história, né, Milton? Daí porque aí entra naquela editoria que você falou, preocupação com a eleição 2018. Exatamente, porque nós temos 2 semanas para acontecerem 2 coisas, Milton. Primeiro, as movimentações partidárias todas de 2018. Quem quiser concorrer em 2018 tem que estar no partido pelo qual vai concorrer um ano antes da eleição. Isso é 7 de outubro, logo aí. Por isso que a gente está vendo todo esse ataque especulativo, todo mundo no mercado fazendo shopping por quadros partidários ou para arrumar um partido para concorrer, né? E a outra coisa que precisa estar pronta em 7 de outubro são as regras da próxima eleição, né? Não aquelas micro-regras que cabem à Justiça Eleitoral, que essas podem sair um pouco mais tarde, mas as regras definidas pelo Congresso. E daí a gente chega naquilo que um dia se chamou de reforma política, né, Milton? E que não dá nem mais para dar esse nome. Vale um pouco aquele ditado antigo que é de onde menos se espera é que não sai nada mesmo, né? Então, o que o Congresso está terminando de votar, a gente deve ver a conclusão disso na semana que vem, não é nada parecido com uma reforma política, é um pequeno conjunto de regras para viabilizar a eleição do ano que vem, principalmente para viabilizar a reeleição de quem já está no Congresso. Então, qualquer ideia minimamente moralizadora do sistema, do tipo o fim da coligação nas eleições proporcionais, os parlamentares deixaram para 2020, ou seja, deixa para os vereadores, não para os deputados que vão ser eleitos agora, né? Cláusula de barreira, que era algo para permitir uma mínima depuração do sistema partidário, que o sistema operasse com menos partidos. Foi aprovada uma tão leve, mas tão leve, que para você ter algum efeito aí, nós precisamos esperar mais de uma década, Milton. E a grande surpresa da semana que vem, que é para todo mundo ficar bem de olho, lembra do tal fundo de 3,6 bilhões, claro, que a Câmara não estava conseguindo aprovar, porque a rejeição da sociedade é tão grande que eles não conseguiam arrumar os 308 votos necessários para aprovar uma emenda constitucional. Bingo, Milton. Resolveram facilmente o problema. Vão tentar aprovar o fundo com um projeto de lei que exige menos votos, né? Então, você ainda vê ali entre a Câmara e o Senado alguns descontentes ou, no mínimo, preocupados, tentando aprovar esse fundo de uma maneira um pouquinho mais emagrecida, um pouquinho mais modesta, que sinalizasse algum barateamento das campanhas eleitorais. Eu já estava até gostando daquela ideia de não ter horário eleitoral. Mas você vê que tudo isso, estamos de volta ao de onde menos espera, Milton, porque tudo isso está sendo colocado de novo na mesa, até dinheiro de bingo os partidos estão querendo aprovar para financiar esse fundo, que se a gente não prestar atenção, você vai ver ali na última hora, ele vai acabar com os mesmos 3,6 bilhões que tinha o fundo original que eles estavam tentando aprovar. Esse vai ser o grande assunto para prestar atenção na semana que vem. Obrigado, um abraço, até mais. Abraço grande. Tchau, tchau.